Olá, o jornal Boa Notícia desta segunda-feira começa agora. Na edição de hoje, vamos mostrar a vacinação feita pela Prefeitura de Belo Horizonte contra a Covid-19. Na última semana de fevereiro, o estado de Minas Gerais recebeu novas doses dos imunizantes. E ainda, nós vamos atualizar as últimas informações sobre a pandemia no Brasil. Segundo o Sistema Único de Saúde, nos últimos 7 dias, o país bateu recorde no número de mortes provocadas pelo novo coronavírus e vários estados estão em situação de alerta. E tem mais, vamos mostrar como está a construção da nova Casa do Pai. O novo santuário segue com obras a todo vapor e isso só é possível graças à sua contribuição. Veja todos os detalhes daqui a pouco. Fica comigo, porque o JBN de hoje já está no ar. Durante esta semana, eu, Marcos Túlios, faço companhia para você aqui no Jornal Boa Notícia. Diante da atual situação da pandemia, os colaboradores da TV Pai Eterno estão em regime de revezamento. Esta medida é para cuidar e preservar a vida de todos. Por isso, nesta semana, eu estarei aqui com você, enquanto a nossa âncora Carol Matos está em teletrabalho. E olha, nós já vamos começar o nosso jornal, a nossa edição de hoje, falando sobre um assunto importante. Começa hoje, 1º de março, a declaração de imposto de renda. O prazo vai até o dia 30 de abril. E nós vamos saber mais informações agora, conversando com o auditor fiscal e supervisor do Imposto de Renda da Receita Federal, Jorge Martins, que já está conosco aqui na tela. Olá, Jorge, obrigado pela sua participação. Tem novidades na declaração do Imposto de Renda nesse ano de 2021? Olá, é um prazer participar com vocês aqui. Na verdade, nós temos algumas novidades. Uma delas, em relação à declaração pré-preenchida, que é uma modalidade de declaração que a pessoa já recebe ela com pelo menos 80% já pronto. Isso facilita muito. Até o ano passado, só poderia utilizar esse modelo quem tivesse o certificado digital. Hoje não. Hoje a pessoa que tiver acesso àquela conta gov.br, né, que é uma conta do governo federal na internet, ele pode também acessar essa declaração pré-preenchida. Assim como o comprovante de rendimento também, que ele pode pegar dessa forma, caso a fonte pagadora não tenha repassado para ele. Além disso, nós temos como novidade, principalmente para os profissionais liberais, o Carnê-Leão Online, que é uma modalidade do Carnê-Leão que a pessoa, geralmente os profissionais liberais utilizam para preenchimento das informações relativas aos seus clientes, né? E esse Carnê-Leão vai estar online, inclusive disponível no smartphone. A pessoa pode fazer a alimentação dele durante todo o ano, o calendário, e no ano seguinte, por ocasião da declaração, ele exporta as informações para a declaração. A principal novidade nós temos em relação à questão do auxílio emergencial. Aquelas pessoas que no ano passado receberam rendimentos superiores a R$ 22.847,76 e receberam o auxílio emergencial, elas terão que incluir o valor desse auxílio ao imposto devido e, consequentemente, devolvê-lo aos cofres da União, uma vez que foi sacado indevidamente. Certo. E a forma de declaração do imposto de renda as pessoas podem fazer sem sair de casa, não é? É só baixar o programa no computador, que já está disponível. Como é que as pessoas, os contribuintes, podem fazer essa declaração? Bom, o contribuinte que utiliza o computador, ele vai baixar então o programa IRPF 2021 direto no seu computador. Ele pode preencher a declaração e envia para... E essa declaração é feita na modalidade offline. Ele só utiliza a internet para enviar a declaração para a Receita Federal. Agora, se ele usar o smartphone, ou o tablet, ou o celular, ele pode, então, baixar o aplicativo, né, Meu Imposto de Renda, nas lojas virtuais, preenche a declaração online e já envia para a Receita Federal. Quer dizer, é uma modalidade que a Receita Federal entende que deve ser muito utilizada a partir de agora, uma vez que a maior parte das pessoas prefere utilizar o smartphone. E essa plataforma Meu Imposto de Renda, ela pode usá-la tanto no computador como no celular, né, em qualquer lugar que ele esteja, pode passar de um para o outro, né, sem problema, basta que ele crie uma senha de acesso, ele pode começar a preencher num e passar para o outro.
Certo. E quem faz a sua declaração tem a restituição, o seu reembolso a partir de quando? O contribuinte que fizer a declaração agora no início do prazo, ele já vai ter a restituição no primeiro lote no dia 31 de maio. Quer dizer, são 5 lotes, né? Sempre nos últimos dias úteis dos meses, né? A partir de maio até setembro. É lógico que as pessoas que têm mais de 60 anos, ou que tenha alguma deficiência física ou mental, ou alguma moléstia grave, o titular ou seus dependentes, que marcam essa situação na declaração, também passa a ter prioridade e deve receber no primeiro lote. Certo. E quem não faz a declaração do imposto de renda, acontece alguma coisa? O contribuinte que não entregar a declaração até as 23 horas e 59 minutos do dia 30 de abril, ele está sujeito a uma multa de 1% ao mês, calculado sobre o imposto de renda devido. Essa multa chega no mais 20%, porém a multa mínima é de R$ 165,74. Então, fiquem atentos. Começou hoje a declaração do Imposto de Renda 2021, segue até o dia 30 de abril. Nós agradecemos ao Jorge Martins, que é auditor fiscal da Receita Federal, pelos esclarecimentos nesse dia de abertura, então, da declaração do Imposto de Renda. Obrigado, Jorge. Estamos sempre à disposição de vocês. Obrigado. E agora nós vamos a Belo Horizonte. A Prefeitura de Belo Horizonte começou a vacinação contra a Covid-19 no dia 19 de janeiro. E na última semana de fevereiro, o estado de Minas Gerais recebeu novas doses dos imunizantes, mas elas ainda não foram distribuídas. E a Secretaria de Saúde da capital aguarda para continuar com a campanha de vacinação dos grupos prioritários. Vacina contra o coronavírus é item de luxo. Por causa da falta de imunizantes disponíveis, várias prefeituras tiveram que suspender a campanha de vacinação. 357 mil unidades chegaram a Minas nessa semana, mas ainda não foram distribuídas. Na capital, esse atraso reflete nas etapas de imunização. Diante do quantitativo pequeno de vacinas recebido, nós conseguimos vacinar e ter vacina disponível para a população de 86 anos e mais. A gente espera, na próxima remessa, continuar vacinando a população idosa e depende, então, do quantitativo a receber, a faixa etária, então, será divulgada. Belo Horizonte tem cerca de 2.500.000 habitantes. Pouco mais de 2% receberam as 2 doses da vacina. Índice considerado baixo se analisado no todo. O público-alvo de Belo Horizonte é em torno de 1.100.000 pessoas. 100 mil pessoas. Então, não existe até esse momento vacinas para a população, vamos dizer, geral acima de 18 anos. Então, a gente gostaria que tivesse vacina suficiente para pelo menos até o meio do ano a gente já ter completado a vacinação dessa população-alvo. A partir daí, será possível ver resultados no combate ao coronavírus. A gente se baseia muito no exemplo de Israel, que assim que conseguiu vacinar a sua população de maior risco, a sua população prioritária, já começou a ver um decréscimo nos números da pandemia e conforme foi, obviamente, aumentando a cobertura vacinal da população, foi vendo essa diminuição não só crescer, mas também como se sustentar. No começo da semana, a taxa de transmissão na capital estava em 0,94. Hoje é de 1,01 no nível amarelo. A ocupação de enfermarias passou de 48,7% para 50,9% e de UTIs de 65,5% para 69,7%. Engana-se quem pensa que a vacina desobriga cuidados. Mesmo quem recebeu as 2 doses ainda pode ser um agente transmissor do vírus. A vacina não impede a transmissão do vírus, ela diminui, alguns estudos já mostram que algumas dessas vacinas diminuem a nossa transmissibilidade, quer dizer, você pode ainda assim pegar a doença, mas também transmitiria menos. Mas não existe a hipótese até esse momento de que essa transmissão seja completamente interrompida pela vacina. Quando a gente fala de uma vacina com uma eficácia de 50%, não significa que 50% das pessoas que tomarem vão pegar, ou que 50% não vão, ou ainda que você tenha 50% de risco individual de pegar a doença. Significa que a vacina reduz o seu risco individual em 50%.
Quer dizer, se você é uma pessoa que se expõe muito, que está numa linha de frente, por exemplo, ou que não toma as medidas necessárias, você tem esse risco e a vacina diminui o seu risco pela metade. Se a gente aplica essa vacina em alguém que já se protege e que já tem um comportamento diferente com relação à pandemia, esse risco vai ser reduzido pela vacina à metade. Então, é por isso que ainda é necessário que as pessoas utilizem as medidas de precaução, porque elas não estão completamente sem risco por tomar a vacina e porque ainda existe um risco que é relativo ao seu comportamento. Então, quanto mais você aderir às medidas de precaução e também for protegido pela vacina, menor o risco que você vai ter. E nós vamos saber agora com a Carol Matos o que é destaque no noticiário internacional. Acompanhe comigo. O presidente de Gana, Nana Akufo-Addo, de 76 anos, tornou-se nesta segunda-feira a primeira pessoa no mundo a receber uma injeção da vacina contra a Covid-19 financiada pelo COVAX. O dispositivo busca garantir o imunizante aos países menos favorecidos. Gana recebeu a primeira entrega mundial de vacinas COVAX na quarta-feira passada. O sistema COVAX tem como objetivo fornecer vacinas contra a Covid-19 para 20% da população de quase 200 países e territórios participantes. Ele também inclui um mecanismo de financiamento que permite que 92 economias de baixa e média renda tenham acesso às doses. O mecanismo foi criado na tentativa de evitar que os países ricos se apoderem de todas as doses, que ainda estão sendo produzidas em quantidades muito pequenas para atender a demanda global. O COVAX, fundado pela Organização Mundial da Saúde, a Gavi Alliance e a Coalizão para Inovações em Preparação para Epidemias, tem acordos com fabricantes para 2 bilhões de doses até 2021 e tem potencial para comprar mais 1 bilhão. No Reino Unido, nos Estados Unidos e na França, um estudo publicado mostra que as dúvidas sobre as vacinas contra o novo coronavírus têm diminuído. A confiança da população em relação ao imunizante aumentou também de forma mais significativa na Suécia. Os britânicos são os cidadãos que melhor aceitam o imunizante, segundo a pesquisa. Na França, a opinião favorável passou de 40% da população para 59%. Nos países onde a pesquisa foi realizada, a maioria das pessoas privilegia as medidas sanitárias para proteger a população em relação à economia. 6 em cada 10 britânicos preferem limitar a propagação do vírus a relançar a economia. Nós vimos aí nos destaques internacionais alguns países falando sobre a vacinação. E agora nós vamos atualizar aqui as últimas informações sobre a Covid no Brasil. Vamos acompanhar aqui no nosso telão os dados que são do Ministério da Saúde, o Sistema Único de Saúde, até ontem, dia 28 de fevereiro. Nos últimos 7 dias, o Brasil bateu recorde no número de mortes provocadas pelo novo coronavírus e vários estados estão em situação de alerta. Na faixa amarela, logo no topo aqui da nossa cartela, nós vemos também um número de recuperados. Já passa de 9 milhões os recuperados da Covid-19 no Brasil e 885.284 pessoas que estão em acompanhamento. Nós temos aqui o número de casos acumulados da última semana e também os novos óbitos do dia 28 de fevereiro, o número de 721 mortos. Reforçando que esses dados são do Sistema Único de Saúde, do Ministério da Saúde aqui do Brasil, da data de 28 de fevereiro, que foi o último fechamento, os últimos números disponíveis para a consulta da população. E a gente aproveita, falando da Covid, a pandemia não acabou. Todos os cuidados são importantes e necessários. O uso da máscara, o uso do álcool em gel, o distanciamento. Várias cidades do nosso Brasil, inclusive aqui a capital de Goiás, Goiânia e a região metropolitana, estão com medidas restritivas mais severas nesses dias, tudo para preservar a vida. Então, vamos nos cuidar. A vacina é a nossa esperança. A vacina salva.
mas precisamos fazer a nossa parte. E nós vamos ver agora como foi a celebração do último sábado no Santuário Basílica do Divino Pai Eterno. O Santuário Basílica do Divino Pai Eterno recebeu mais uma vez devotos de diferentes regiões do Brasil na missa do último sábado, que antecedeu o segundo domingo de Quaresma. Cientes da importância de exercitar a fé, os fiéis fazem questão de vir à Trindade, mas sem esquecer, é claro, de manter todos os cuidados de segurança e higiene fundamentais nesse período de pandemia da Covid-19. O missionário redentorista, Padre Marco Aurélio, foi quem presidiu a celebração na capital da fé em Goiás. Com muitas bênçãos e mensagens de otimismo, os devotos renovaram os sentimentos de gratidão e amor ao Pai Eterno. Ó Pai Eterno, nosso Pai, por intercessão de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, de Santo Afonso e todos os santos, fazei descer a vossa bênção sobre os vossos filhos e filhas aqui reunidos, sobre os doentes e sobre todos os que estão sofrendo. Deus Pai vos dê sua bênção. Amém. Deus Filho vos conceda a saúde. Amém. Deus Espírito Santo vos ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Isso aí, fim de semana com algumas pessoas, e nessa semana as celebrações do Santuário Basílica acontecem sem a presença dos fiéis devido ao decreto do município de Trindade. O JBN vai fazer um intervalo rapidinho e nós voltamos já já. Oi para você que está aqui na Rede Pai Eterno. Amigo, sua porta traseira está aberta. Obrigado. Estamos de volta com o seu jornal Boa Notícia desta segunda-feira. Muito obrigado pela sua companhia e continue com a gente aqui na TV das Bênçãos do Pai. E você pode falar conosco aqui na TV Pai Eterno, na Associação Filhos do Pai Eterno, também pelo nosso WhatsApp. É o número que você já conhece, 62 3506 9800. Basta salvar no seu celular e adicionar que você terá acesso ao nosso WhatsApp da AFIP. E olha, o assunto agora é a saúde da mulher. O Brasil apresenta a terceira maior taxa de câncer de endométrio. A boa notícia é que o problema tem grandes chances de cura para a maioria dos casos. Esse é o tema do comentário de hoje com o médico oncologista clínico Gabriel Felipe Santiago. Vamos ver. Hoje nós vamos falar um pouco sobre câncer de endométrio, que é uma doença que acomete as mulheres, principalmente a partir dos 60 anos de idade. O principal sinal é o sangramento vaginal, fora do período menstrual ou no período da menopausa. A partir desse sinal é importante que as mulheres consultem com o ginecologista, realizem um exame ginecológico, realizem um ultrassom transvaginal para posterior avaliação, uma vez que a doença sendo diagnosticado em estágios iniciais, as chances de cura são muito maiores. E é importante lembrar que, como medidas de prevenção contra o câncer de endométrio, nós temos controle do peso, com uma dieta mais saudável, pobre em gordura animal, mais rica em fibras, em vegetais, em verduras, a prática de atividades físicas. Existe uma entidade chamada de síndrome de Lynch, que é uma doença genética que aumenta o risco do desenvolvimento do câncer de intestino e câncer de endométrio. Para essas pacientes que têm essa síndrome, é importante a realização de ultrassom transvaginal e coleta de material uterino uma vez ao ano. Existem alguns medicamentos que podem aumentar o risco da ocorrência do câncer de endométrio, como o tamoxifeno, que é uma droga utilizada no tratamento do câncer de mama. Existe uma entidade chamada hiperplasia endometrial atípica,
né, em que você tem um risco aumentado de desenvolver também o câncer de endométrio. Então, a doença, quando está localizada, ela tem como tratamento a cirurgia. Quando ela se encontra localmente avançada, pode-se optar pela radioterapia combinada, a quimioterapia. Quando a doença já acomete outros órgãos, ou seja, ela já tem metástases, a doença pode ser tratada com quimioterapia, com imunoterapia ou com hormonioterapia. E a decisão do melhor tratamento passa por uma avaliação da condição clínica da paciente, a idade da paciente, outras doenças presentes que são chamadas de comorbidades, as características da doença, que pode ter um comportamento mais agressivo, onde é mais indicado às vezes tratamento com quimioterapia na doença avançada. Se tem um crescimento mais lento, algumas vezes você pode optar pela hormonioterapia para controle da doença. E para o diagnóstico da doença é sempre importante a realização do ultrassom transvaginal e na suspeita da presença do câncer de endométrio é realizada a coleta da biópsia endometrial, né, que pode ser realizada através de uma histeroscopia. Olha aí, assunto importante sobre a saúde das nossas mulheres. Nós vamos mudar de assunto agora para falar da nossa obra. Graças às suas doações, a obra da nova Casa do Pai Eterno está cada dia mais desenvolvida. Em ritmo acelerado, já é possível ver de muito longe a estrutura que está sendo erguida. E agora eu convido você para acompanhar de perto esse trabalho. Os gestores da nova AFIP também foram ver o andamento dessa obra de amor. Os gestores da Associação Filhos do Pai Eterno visitaram a obra do novo santuário em Trindade. A construção segue em ritmo acelerado. A gente faz essa visita e também todo o trabalho de gestão da Associação Filhos do Pai Eterno em nome de milhares de devotos que colaboram com essa obra, que interagem conosco, seja através do telefone, através dos e-mails, cartas, das redes sociais, perguntando como é que está a obra. Então está aqui a obra que nós construímos juntos, caminhando, e que assim será ainda por muito tempo, juntos, nós todos construindo este grande sonho que é a nova Casa do Pai. Até agora, graças à contribuição de cada devoto, muito já se foi feito no local. Tanto de longe quanto de perto é possível perceber as grandes estruturas em desenvolvimento. Aqui é a vista que nós temos do mirante principal da obra, a gente consegue constatar com precisão a evolução física da obra, né? Nós já temos executado a 100% o nível do ossário, que é o nosso subsolo. Já temos grande parte dos pilares que vão fazer a grande praça de sustentação da igreja, essa praça de 60 mil metros quadrados. E já temos a evolução das estruturas dos braços da igreja, que seriam o setor A e o setor F. No setor F nós já conseguimos ver as estruturas chegando a uma altura de 15 metros e no setor A já temos a estrutura a uma altura de 25 metros. Mas até ser concluída a nova Casa do Pai em Trindade, ainda precisa passar por várias etapas. O nosso objetivo a curto prazo é concluir essa região da estrutura do setor A, levar a estrutura a uma altura total de 60 metros aproximadamente, né? São aquelas traves, vigas e pilares que vão dar forma e sustentação às alvenarias, às paredes da igreja, no setor A e no setor F. Esse é o nosso objetivo a curto prazo. O santuário que está em construção será um local de acolhida aos romeiros, que chegam de várias partes do Brasil e que buscam conforto na oração. Os gestores que participaram da visita registraram o momento. Eles ficaram encantados com o avanço da obra. É uma percepção mais próxima da dimensão da obra, né? É importante que os gestores que estejam na instituição tenham a noção exata da dimensão, né, dos investimentos que estão sendo realizados aqui. É um sonho que a gente vê que está realmente acontecendo, né, sendo concretizado com os devotos que ajudam na obra, que fazem a obra acontecer. Então, realmente, para mim está sendo gratificante vir aqui e ver o andamento da obra, como está sendo evoluída, né? Para se ter noção da grandiosidade dessa obra aqui, a atual Basílica do Divino Pai Eterno tem capacidade para 2.500 assentos.
Já o novo santuário, quando a obra estiver pronta, a capacidade será de 6.000 assentos. Desde quando a construção da nova Casa do Pai Eterno começou, o sonho está sendo realizado graças à contribuição dos devotos. Isso aqui não é obra somente dos missionários redentoristas, só da Arquidiocese de Goiânia, é uma obra de uma família muito grande, em que cada um coloca um pouco do que tem. Seja o dom da inteligência de projetar, de planejar uma obra dessa grandiosidade, seja também a contribuição, seja pequena, seja grande, mas fiel do devoto evangelizador que, nesta grande construção, expressa o seu louvor a Deus. Olha aí, como é bom a gente ver a casa do Pai crescendo, se erguendo, muito bom. E olha, hoje tem estreia aqui no Jornal Boa Notícia. Diariamente nós teremos a participação de um missionário redentorista que nos apresenta a sua opinião diante de um fato do cotidiano. E hoje nós recebemos com grande alegria o Padre Inácio de Medeiros, diretor da Rádio Aparecida. Ele vai falar da autorresponsabilidade e do autocuidado nos dias de pandemia. Nesses últimos dias, eu estava lendo um texto de Mário Sérgio Cortella, em que ele fala de uma realidade muito comum nos dias de hoje. Esta mania ou este mau costume de se procurar um culpado ou um responsável pela situação, pelos males que nós enfrentamos. Consequência, há de se procurar um culpado para que todas as pedras sejam jogadas em sua direção. E esta tendência, este costume, aumenta sobretudo quando se enfrenta um problema maior, quando se enfrenta um período de crise ou de dificuldade, como esses que nós estamos vivendo agora, o tempo da pandemia, o tempo da Covid-19. Mas é importante a gente pensar uma coisa: quem é responsável por essa situação? Eu posso dizer todos e ninguém ao mesmo tempo, porque a pandemia se abateu sobre nós de uma forma imprevista e todos nós estamos sendo penalizados. Por isso, como diz Cortella, quem sabe a atitude mais importante agora é de se parar de procurar o culpado e todos olharem numa mesma direção. Vem aí a autorresponsabilidade de cada um. Eu me cuido para que toda a sociedade como um todo, aproveite desta realidade. Alguns países já conseguiram essa consciência coletiva, estão enfrentando a crise, estão conseguindo resultados positivos muito mais do que nós. Se eles conseguiram, por que nós não podemos conseguir também? É tempo de vigilância, é tempo de oração, mas não é hora de se ficar procurando bode expiatório. Obrigado, Padre Inácio, por sua participação e bem-vindo ao Jornal Boa Notícia. E a gente encerra a edição desta segunda-feira com um lindo registro. Dom Luiz Fernando Lisboa, arcebispo-bispo nomeado para a Diocese de Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo, deixa Pemba, no Moçambique, onde serviu como bispo nos últimos anos. Num gesto de partilha e generosidade, mesmo em meio às dificuldades, os africanos cantam enviando Dom Luiz para a sua terra pátria. Como afirma o Papa Francisco, estamos nesta terra para ser missão. Fique na bênção do Pai Eterno. Até amanhã.